boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa virtual, mas a nossa casa de trabalho que continua com a graça de Deus, né? Hoje nós estamos com o nosso amigo Antônio Tauá, né, da Casa dos Humildes, que vem trazer o tema atitude mental na vida diária. E para darmos início ao nosso trabalho, sempre agradecendo ao Pai, eu convido a todos para fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, com o anjo guardião. Que neste sábado possamos reacender nossa fé em sintonia com Cristo, com a espiritualidade amiga, né? Que esse divino Rabi nos conforte e nos ilumine. Hoje oro em agradecimentos por todos nós que fazemos parte desta comunidade, desta fraternidade, que nos acolhe, nos fortalece, nos educa, nos dá um norte através do amor do Cristo. Que esta bênção se estenda a todos que nos procuram, ou que colaboram conosco como o irmão palestrante. Que os nossos corações se encham de amor, de paz e harmonia na tarde de hoje. E com esta prece, mais uma vez com um coração cheio de gratidão, eu peço a permissão para darmos início ao trabalho da tarde de hoje na vossa santa e divina paz. E passo assim a palavra a nosso irmão Antônio Tauá. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos para divulgar a doutrina espírita. Segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração, e o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está, nesse momento maravilhoso, neste banquete de luz que é uma reunião espírita, que vem trazer para todos nós o conhecimento necessário, fundamental, para que nós possamos nos reconhecer como seres eternos, espíritos imortais, o qual estamos aqui na Terra, nesse momento transitório, nesse laboratório do mundo espiritual, usando de um corpo físico, de uma forma grosseira, preso aqui nesta gaiola de carne, com as dificuldades de percepções naturalmente que o corpo oferece a cada um de nós, essa dificuldade imensa de compreensão, na verdade, do que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que nós sofremos, por que passamos por um momento tão difícil na Terra nesse momento. Nós vemos os Espíritos anunciarem, o Evangelho anunciar que os tempos são chegados, quando pessoas se levantarem contra pessoas, quando houvesse rumores e guerras, quando houvesse pestes, vírus e tudo isso que nós estamos vivendo, quando acontecesse tremores de terra em vários pontos do nosso planeta, nós estaríamos apenas no começo dessa transição planetária, onde a Terra se prepara para um mundo de regeneração, onde todos aqueles que aqui pisarem nesse momento de regeneração, quando a Terra se consolidar nessa segunda etapa na sua terceira etapa, né? Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, e agora a terceira etapa, mundo de regeneração, só aqueles que tiverem um magnetismo favorável, compatíveis
com um coração amoroso para aqui estar nessa nova era que se aproxima. Então, nós vemos o mundo de cabeça para baixo de forma equivocada. Devido à nossa condição física, nós não compreendemos realmente. Nós vemos hoje a ciência nos ajudar para que nós possamos mudar nossos hábitos através da higiene, de cuidar da nossa saúde. Quando nós temos uma dor, a medicina avançou tanto que nós temos recursos para que nós possamos nos medicar, para que nós procuremos um médico, para que ali recebamos um tratamento, os remédios, e ali nós curamos aquela dor. Nós temos o conhecimento, eu sempre falo essa questão da segurança que nós devemos ter aqui na Terra, nesse momento de transição, nesse momento de vírus que nós estamos passando. Tal é que nós estamos agora, nesse momento, numa live, numa comunicação virtual, para nos precaver justamente de uma possibilidade, quem sabe, de um contato com alguém que esteja conectado com esse vírus. Então, nós estamos vendo a ciência nos ajudando para que a gente possa resolver todas as questões da nossa vida material, nos dando conforto, dando a consciência que a nossa comunicação é imediata. Quantos agora estão nos escutando? Nós pegamos o celular, nós podemos nos comunicar com amigos em outros países instantaneamente. Então, nós estamos vendo a ciência mostrando a velocidade da comunicação e os espíritos vêm nos mostrando a velocidade da comunicação também, através do nosso pensamento, através da nossa mente, através da nossa maneira de pensar, através do que nós fazemos com o nosso pensamento diariamente. Porque os cientistas provam hoje e mostram que nós estamos conectados com todo o universo. Todos nós somos ligados uns aos outros. Ninguém pode mais dizer que está sozinho, porque todos nós nos conectamos uns com os outros. A ciência tem nos mostrado isso. A física quântica vem mostrando que nós interagimos uns com os outros. O cientista debruçado nas suas experiências maravilhosas, ele hoje percebe que à medida que ele está examinando aquela situação, ele próprio vai interferindo naquele objeto que está sendo analisado. Então, nós interagimos realmente. Os espíritos já disseram que todos nós devemos ter o cuidado com o nosso pensamento, porque a doutrina espírita veio justamente trazer os grandes benefícios que a Terra era carente, ou seja, da ciência espiritual, que a ciência materialista ainda não conhece. Está avançando agora graças à doutrina espírita. Matéria obrigatória em várias faculdades, medicina e espiritualidade, porque não pode mais a ciência continuar estudando o corpo humano apenas, sem ir ao objetivo principal do ser humano, que é a sua mente, que é o seu ser espiritual, de onde provém todas as coisas e de onde nós permanecemos vivos eternamente. Nós continuamos realmente com o nosso pensamento, com a nossa individualidade. E a doutrina espírita, com seu caráter científico, vem trazendo uma grande contribuição para a ciência materialista, para os neurocientistas hoje na Terra, mostrando a influência desse mundo espiritual que nós estamos mergulhados, que muitos ainda desconhecem esse mundo espiritual. Nós estamos mergulhados nesse mundo espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se há a influência dos pensamentos e dos atos em cada um de nós, se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. A resposta do Espírito Verdade: muito mais do que imaginais, de ordinário dirige vossas vidas. Então, se nós compreendemos que os espíritos dirigem nossas vidas, que nós estamos num corpo, mas mergulhado numa sociedade que está junto de nós, interagindo conosco, e se a ciência materialista nos mostra
que nosso pensamento interage também com os outros, que nosso pensamento cria formas, que nossa maneira de pensar equivocada vai levando um turbilhão de energias de acordo com como ela foi gerada dentro de cada um de nós. Nós sabemos, através da ciência e dos espíritos também, que todos nós temos uma atmosfera que é inerente ao resultado do que nós pensamos. Todos nós pensamos, todos nós estamos vivos mentalmente produzindo alguma coisa, e essa atmosfera que nós vamos criando junto de nós, que vai dar realmente aquela energia fluídica que faz com que, dentro de uma lei tão rigorosa quanto a lei de gravidade que nos mantém aqui firme na Terra, a lei de atração e repulsão de fluidos que nós vivenciamos todos os dias. Portanto, o pensamento de pessoas nobres atrai espíritos nobres. Pensamento de pessoas que estão articulando, tripudiando com as coisas de Deus. Naturalmente, dentro desta lei de atração de fluidos, atrai espíritos semelhantes que estão tripudiando, que não querem a felicidade do ser. E aí nós vamos vendo a delicadeza e a responsabilidade de cada um de nós, das atitudes do nosso pensamento todos os dias da nossa vida. Então, nós imaginamos a grandeza da contribuição da doutrina espírita, ampliando nosso olhar para essa conduta natural de todos nós, de influenciarmos uns aos outros com o nosso pensamento. E nós sabemos que o nosso pensamento, ele não retrata realmente a nossa atmosfera externa, ou seja, o nosso semblante, a nossa voz, porque nosso pensamento tem um teor vibratório. E muitas vezes nós usamos a palavra bonita, nós temos uma aparência de um cristão, e na verdade nós vemos os Espíritos dizerem: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele, segundo Jesus fala, que faz a vontade de Deus que está no céu. O que é que os Espíritos querem dizer com isso? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que aparentemente têm um pensamento equilibrado, nem todos que aparentemente demonstram essa virtude do equilíbrio, com a voz macia, com atitudes estudadas muitas vezes, porque por trás do nosso pensamento, da nossa atitude externa, nós sentimos as vibrações espirituais daquele que está produzindo aquela situação naquele momento. Portanto, quando de nós entramos no elevador e todos calados, e nós observando pelo semblante de cada um, nós vemos a aflição de um, nós vemos a preocupação de outro, nós vemos a paz interior de outro, independente da fisionomia, independente da roupa que veste, porque nós estamos vendo realmente, além dos nossos olhos físicos, estamos sentindo as vibrações do pensamento de cada um. Por isso, nós nos atraímos por certas pessoas que não falam uma palavra, mas com olhar, com um gesto, mais impregnado dessa energia positiva que nós devemos colocar em nossos pensamentos, ela contagiando as pessoas, levando a paz para tanta gente, através de escutar uma pessoa que precisa escutar nossa voz, que precise que nós ofereçamos ouvido àquela pessoa que passa por dificuldade. Então, nós estamos vendo que a atitude mental da vida de cada um, ela realmente, cada vez mais, graças à doutrina espírita, nós vamos podendo administrar melhor essa questão de fórum íntimo, que cada um de nós é responsável pelo pensamento que exerce, pelo pensamento que joga, pela palavra, principalmente, que joga, que essa palavra ganha força no éter, ganha força e vai fazer o seu papel de acordo com as vibrações que ela é impregnada, de bem ou de mal. Conhece-se a árvore pelo fruto. Nós vemos árvores maravilhosas com frutos amargos,
que nós vamos saborear e não suportamos o azedume daquele fruto. Nós vemos outras árvores que aparentemente são simples, humildes, mas que quando nós saboreamos o fruto dela, nós agradecemos a Deus em prece. No momento que estamos, por exemplo, saboreando uma manga gostosa que eu gosto muito, quantas vezes estou saboreando uma manga e ali, aquela delícia, eu mentalizo onde é que está essa mangueira agora, nesse universo. Porque nós compramos a manga no supermercado, pegamos num tabuleiro de alguém que vende, mas de onde veio a origem desta manga? A mangueira, que ali passou anos e anos a fio, puxando da terra os elementos, no silêncio da sua vida, produzindo o melhor para nos oferecer. E nesse momento, a doutrina espírita nos mostra a grande potencialidade do nosso pensamento. Quando nós estamos saboreando uma fruta qualquer e pensamos nesse momento que as nossas vibrações vá em direção àquela árvore que ofereceu aquela fruta no silêncio do seu trabalho, que ela possa receber as vibrações e nós sentimos desprender de nós energias maravilhosas e temos a certeza que a árvore vai receber as vibrações sutis do nosso coração, as vibrações sinceras de cada um de nós. Imagine um ser humano como nós, que interage um com os outros dentro dessa questão de influência um dos outros, onde nós vemos, nesse momento, a questão do pensamento ser delicada, porque todos nós estamos nervosos. Nós vemos grupos de WhatsApp, pessoas se incompatibilizando com as outras. Nós vemos pessoas que pensam diferente e não aceitar realmente o pensamento do outro. E nós estamos vendo, nesse momento, o que é que nós devemos fazer nessa reta final que todos nós estamos atravessando. Eu, por exemplo, eu tenho 69 anos, realmente eu estou no final da reta. Sei que já vivi muito mais do tempo que foi me dado aqui na Terra para que eu pudesse trabalhar a minha alma, trabalhar o meu espírito. E este momento, que é uma reta final, eu vivo meditando todos os dias. E certa vez, eu numa prece, aquela voz interior dizendo: lembre-se de Paulo de Tarso, a estrada de Damasco, pode ser agora, na velhice, por que não? Porque este momento de acordar que nós devemos, esse insight que nós temos realmente introduzir dentro de nós essa compreensão que devemos mudar, que devemos aproveitar os últimos momentos que nós temos aqui na vida, nós vamos melhorar nossa maneira de pensar. Nós vamos ter cuidado com a nossa voz, com o que nós falamos. Nós vamos ter cuidado com a nossa própria vida, porque nós vamos ver a vida no seu sentido verdadeiro, mais ampla. Com a conotação espírita, nós vemos a possibilidade que nós estamos tendo de interagir um com os outros. E muitas vezes um pensamento vem em nossa cabeça e nós jogamos sem pensar para fora, numa conversa ou numa discussão com alguém, e nós perdemos a grande oportunidade de parar e pensar antes de emitir aquela palavra, antes de pensar naquela situação, porque aí já o vento leva e a tempestade mais na frente volta, feito um bumerangue, porque tudo que nós jogamos, nós recebemos de volta dentro de uma lei magnífica de Deus. Ninguém está livre disso. Nós vemos hoje a nossa sociedade vivendo injustiças, nós vemos a arbitrariedade, a corrupção, nós vemos pessoas desesperadas, suicídios, nós vemos famílias se desenlaçarem, nós vemos uma situação da mesa emborcada diante de cada um de nós, mas a doutrina espírita nos dá a paz no coração, porque sabemos que as rédeas das nossas vidas estão nas mãos de Deus. Porque Deus está acima de tudo e Deus dirige a lei do progresso, é uma lei tão rigorosa como todas as leis de Deus, e nós estamos nesse contexto da lei do progresso e o bem virá
de qualquer forma, independente do mal, porque o mal é apenas a ausência do bem, e ele por si só se destrói, e aos poucos o bem vai ganhando, a luz está chegando, se fizermos uma retrospectiva da vida que estamos vivendo, do mundo que nós estamos vivendo. O mundo está muito melhor, meus irmãos. Nós temos a tecnologia, nós temos o conforto, nós temos os cientistas debruçados pelas experiências, verdadeiros apóstolos de Deus, trazendo informações maravilhosas, aproximando a ciência da religião, conforme a doutrina espírita vem fazer esse papel. A doutrina espírita que veio para transformar a humanidade, que é a sua missão, e tem feito isso de maneira gloriosa. Pena que nós, nesse corpo físico, nós somos imediatistas e não procuramos fazer uma retrospectiva do que nós estamos vivendo. Porque se fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver realmente que grandes passos nós já demos em direção à compreensão, em direção ao controle da nossa mente no bem, ao controle da nossa vida no equilíbrio. As mensagens de Jesus nós vamos compreendendo cada vez mais. Jesus é um tratado de ciência. Jesus não é uma questão religiosa, porque hoje nós vemos cientistas ensinando as mesmas coisas que o Evangelho de Jesus. Nós vemos o Dr. Robert Lanza, um dos cientistas mais famosos hoje na Terra, um jovem cientista americano, trazendo a sua contribuição para a ciência sobre o biocentrismo. Ele fala que a inteligência do homem permanece mesmo depois que o homem morre. Ou seja, a inteligência, ele não fala o espírito, mas diz a inteligência do ser está provada através do biocentrismo, a ciência moderna hoje, que a nossa inteligência continua viva em estados paralelos, segundo ele, vivendo paralelamente, mais consciente com sua individualidade, mesmo depois da morte. E veja o que é que o Dr. Robert Lanza está dizendo. O que a doutrina espírita há 164 anos vem oferecendo a todos nós, dizendo que ninguém morre, que nós perecemos o nosso corpo e nós continuamos vivos, nem um segundo sequer nós deixamos de viver, porque nós somos eternos e temos bilhões de anos e teremos outros bilhões pela frente, incontável. Então, o Dr. Robert Lanza não fala realmente do espírito da alma, mas fala da inteligência que fora do corpo continua vivendo em situações paralelas no universo. E o Dr. Robert Lanza vai mais além com sua ciência, colaborando com todos nós. Ele diz que esta inteligência pode muito mais, pode inclusive retornar à Terra e tomar um novo corpo para ter uma nova experiência aqui na Terra. Vejam só, meus irmãos, o que é isso se não é reencarnação? Com outras palavras, porque ele não fala da palavra reencarnação, que os espíritos já nos anunciaram há tanto tempo, que não é uma invenção da doutrina espírita, mas a reencarnação é uma questão biológica, todos nós sabemos. Então, o Dr. Robert Lanza vem trazendo grandes contribuições para que nós tenhamos cuidado com a nossa mente, porque essa mente sobrevive, essa mente continua em mundos paralelos, e essa mente volta a ter novas experiências aqui na Terra, tomando um corpo novamente numa nova vida. Então, vejam a que ponto a ciência chega hoje, meus irmãos, nos ajudando a compreender a necessidade de ter um bom pensar, a necessidade da essência do nosso pensamento, da pureza de coração que nós devemos ter, da transformação que devemos exercer em nós, principalmente em nós, porque nós vamos responder por cada um de nós. Não vamos responder por nenhum de vocês, nem de um de vocês responderá por mim, meus irmãos. Porque nós temos realmente a lei de Deus dentro da nossa consciência. Onde está a lei de Deus? A questão do livro dos Espíritos, na consciência de cada um de vós. Então, nós temos Deus dentro de nós. O materialista tem Deus dentro dele próprio, que responde e dirige suas ações,
respeitando, é claro, o livre-arbítrio de cada um de nós. Nós vemos outros cientistas por aí na Terra trazendo para todos nós contribuições maravilhosas. Jesus dizia: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus já nos anunciava. Porque Jesus nos alertava por isso. Perdoa o teu inimigo. Porque nós sabemos hoje, através da ciência, que nosso pensamento de mágoa, nós mexemos com o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro, segundo os neurocientistas. E quando nós temos no nosso coração o sentimento de gratidão, nós acionamos esse sistema de recompensa no nosso cérebro. E ali ele joga dopaminas, ocitocinas dentro da corrente sanguínea e vai nos dar prazer de viver, alegria de viver, de acordo com as vibrações de gratidão que nós temos no coração. Portanto, se o nosso pensamento é um pensamento de gratidão, nós estamos, nesse momento, contribuindo para que o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro jogue elementos que vão nos dar fortaleza de anticorpos, porque os neurocientistas provam hoje que o nosso sistema imunológico ele trabalha atrelado ao sentimento mais íntimo de cada um de nós, ao nosso sentimento que nem nós mesmos temos acesso à pureza do que nós sentimos. Portanto, o nosso sistema imunológico ele trabalha a garantia da nossa proteção diante das bactérias, é justamente a nossa maneira de pensar. É a nossa atitude de pensar diante dos fatos, diante das oportunidades que nós estamos vivendo. E o que é que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, meus irmãos? Se não, a pandemia é o resultado do pensamento equivocado de tantos de nós, do desequilíbrio desse pensamento, do medo que nós trazemos, da revolta que nós estamos, das situações que nós estamos tendo que passar por tudo isso. Isso é o resultado, dentro desta lei de ação e reação que nós conhecemos, do nosso pensamento. O pensamento coletivo de Carl Gustav Jung, que vem trazendo para todos nós contribuições maravilhosas há tanto tempo atrás, mostrando que cada momento nosso, cada momento de pensamento que nós ruminamos na nossa consciência, nós vamos juntando esse sentimento ao sentimento de uma coletividade, e mais na frente vai surgir como um sentimento coletivo, que é o que nós estamos vivendo. Com certeza, se nosso sentimento fosse equilibrado, fosse de perdão, fosse de glória a Deus e gratidão e de fé inabalável, acima de tudo, essa pandemia já teria acabado, porque o vírus não suportaria as vibrações magnéticas do amor. O vírus se alimenta realmente do nosso desequilíbrio, dos nossos transtornos psicológicos, da nossa maneira equivocada de pensar. Por isso estamos atravessando esse deserto tão difícil. Porque é da lei de Deus. Deus permite que assim seja, para que nós, com as nossas próprias convicções, com as nossas situações dolorosas, nós vamos aos poucos compreendendo que o nosso pensamento é o resultado da nossa alegria de viver ou da nossa infelicidade. Nós é que somos os arquitetos da nossa felicidade. Então, nós estamos vendo também o Dr. Deepak Chopra dizer: abra o vosso coração enquanto é tempo, tenha compaixão com os outros, tenha fraternidade, ame seus parentes, ame seus amigos, seus inimigos. Abra o coração literalmente, porque senão, se não fizer assim, o cirurgião fará isso por você, numa sala de cirurgia, para colocar uma ponte safena, uma válvula cardíaca e outras coisas mais. Devido à maneira equivocada de pensar, nós estamos criando doenças a todo momento, nós estamos criando condição que um médico vai vir abrir literalmente nosso coração com um bisturi, já que nós não abrimos amorosamente, amando os nossos irmãos.
diferente de cada um de nós, com alteridade, conviver com semelhantes diferentes, mas respeitando uns aos outros. E nós estamos vendo a humanidade carente de respeito uns com os outros. Carente, e aí as consequências estão aí. E como nós podemos culpar a Deus se nós somos livres para semear a nossa felicidade com o nosso livre pensar? Porque a única maneira está no Livro dos Espíritos também, pergunta Kardec aos Espíritos, se existe alguma condição no universo, na Terra, que o homem seja livre, totalmente livre. Os Espíritos respondem que a única condição que o homem é livre é na maneira de pensar. Ninguém pode mudar meu pensamento, ninguém pode podar o pensamento de ninguém, porque o pensamento é a única forma livre de nós agirmos na nossa vida, de nós pensarmos livremente, sem ninguém interferir. Pode destruir meu corpo, assim como Sócrates disse, que importa, você vai matar meu corpo. Quando ele tomava aquele veneno, porque ele continuaria vivo. E essa consciência que nós temos através da doutrina espírita é quem vai nos dar uma maneira de pensar equilibrada. Mas será que nós podemos pensar equilibradamente do dia para a noite? Claro que não, meus irmãos. São 160 anos, 64 anos da doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, que veio para justamente fazer com que, desta vez, nós possamos interiorizar os ensinamentos de Jesus de forma mais clara, de forma mais precisa, porque os Espíritos vieram trazer as orientações, explicando as parábolas de Jesus, ampliando o conhecimento, e nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um campo verdejante, e cada palestra, cada mensagem de Jesus, cada poema de Jesus, cada parábola é justamente uma dádiva de Deus nas nossas mãos para que nós pensemos, analisemos, para que nós possamos sentir a fragrância dos ensinamentos de Jesus. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como é que Jesus diz uma frase dessa? Como é que nós poderíamos compreender uma frase de Jesus dessa forma? Se não através da orientação dos Espíritos, que vem nos trazendo as informações, clareando o entendimento para que nós compreendamos que quando Jesus diz que veio trazer a espada, porque ele sabia que povos estariam contra povos, reinos contra reinos, pessoas contra pessoas, guerras e rumores de guerras. É isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus diz, aquele que não deixar pai e mãe me seguir, ele não entrará no reino de Deus. Será que Jesus seria tão cruel para que a gente abandonasse nossos pais, nossa mãe, e entendesse dessa forma? Que benefício a doutrina espírita, meus irmãos, vem nos trazer através de levantando os véus do conhecimento, porque Jesus quis dizer que nós devemos seguir a Deus que está dentro de cada um de nós, e muitas vezes nosso parente, nosso pai, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos pensam diferente. Eu mesmo tenho 2 filhos, criei os 2 dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, levando os 2 pequenininhos para centros espíritas, desde de 5, 6 anos de idade eles frequentavam. Quando chegou na adolescência, cada um tomou seu rumo, e hoje nenhum dos 2 é espírita. E veja só, às vezes eu fico, meu Deus, onde é que eu falhei? Mas não falhei porque, na verdade, a semente continua no coração deles, porque eles não são espírita de estar frequentando uma casa espírita, mas os princípios espirituais, os princípios cristãos até hoje, graças a Deus, foi a semente que eu plantei no coração dos meus filhos, e são bons filhos, graças a Deus. São pessoas cristãs, mesmo sem ter o rótulo espírita como eu tenho. E quantas vezes, diante do meu filho, ele é espírita e eu não sou espírita, nas minhas atitudes.
Será que isso me faz menor diante dele? Claro que não, porque nós sabemos que somos seres imperfeitos, criados para a perfeição, e aqui estamos a caminho da perfeição. E nós estamos cada vez mais compreendendo o nosso pensamento, compreendendo a magnitude do nosso pensamento, do que nós devemos fazer com a nossa cabeça, com os nossos atos diários, com a nossa maneira de pensar, a começar do nosso lar, junto do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso vizinho, a começar no nosso trabalho, a começar no centro espírita, na sociedade onde nós vivemos, no país, no mundo. E aí nós vamos ser cidadãos cristãos, homens de bem, nesta viagem maravilhosa, infinita, que nós olhamos para o cosmos e vemos cada estrela que brilha é um planeta que nos aguarda, meus irmãos. Nós temos esse tesouro magnífico, um mundo luminoso que nos aguarda. E muitas vezes o peso da responsabilidade, o peso das nossas imperfeições diante de coisas simples que nós não conseguimos administrar. Por exemplo, o relacionamento dentro de casa com o filho. Nós sentimos o peso diante de tanta coisa bela nos aguardando e nós tropeçamos nas nossas pernas diante de um simples conselho para um filho, diante de uma simples maneira de nos portarmos, diante de um amigo, diante de uma situação. Então, a doutrina espírita vem trazendo no momento certo para todos nós tudo aquilo que o homem queria hoje, precisa hoje, porque não mais as religiões não preenchem mais os vazios existenciais no coração de cada um de nós. Uma criança não pode mais aceitar o céu e o inferno como sendo uma localização geográfica. Nenhuma criança aceita mais isso. Qual a criança que aceita o pai dizer para ele não fume com um cigarro pendurado na boca, como meu próprio pai fazia para mim quando era criança? A criança hoje não aceita mais isso. Por quê? Porque o ser humano hoje, ele não é o ser humano de 30 anos atrás. Ele já evoluiu, nossos corpos ainda pesados, mas estão também numa vibração mais agitada. Por isso, quantas noites nós não conseguimos dormir? As vibrações magnéticas fazem com que a gente fique trêmulo diante de uma situação. Por quê? Porque nós não suportamos tanta energia que nós estamos recebendo do mundo espiritual para a nossa mudança. Só vamos suportar essa energia se adequarmos nossa alma, nosso espírito a essa nova morada que nós devemos ver daqui a alguns anos aqui na Terra, onde as crianças que nascem já vêm fisicamente preparadas para suportar essa nova era vibratória que nós estamos vivendo. Esse que todo mundo fala, o 5G, que é a tecnologia 5G, onde nós vamos transbordar o nosso conhecimento para além do nosso corpo. Nós vamos saber que nós somos espíritos eternos e vamos viver como os espíritos eternos devem viver. Não viver dessa forma como se fossem seres materiais, que temos uma alma por acaso. Na verdade, na geração 5G que nós vamos entrar daqui a alguns anos, nós vamos ser espíritos que sabemos que estamos no corpo, e aí nosso pensamento vai ser de um espírito que tem a consciência, que é eterno, que tem a consciência que seus atos vão repercutir para si próprio dentro da lei de ação e reação. Assim, o doutor Barney Siegel, oncologista, ele estava de uma maneira já cansada e desestimulada de ser médico, porque via seus pacientes desencarnarem em suas mãos todos os meses. Ele não dava vencimento de tantos pacientes que ele perdia e resolveu deixar de ser médico, segundo ele próprio conta no livro chamado Amor, Medicina e Milagre, que eu aconselho vocês lerem essa obra fantástica. O Dr. Barney Siegel resolveu não ser mais médico, pegou seu consultório, modificou, botou de paredes brancas, móveis simples, e disse, não, eu não vou deixar de ser médico, eu vou continuar sendo um médico diferente.
e passou a medicar seus pacientes de forma diferente. Quando o paciente sentava na sua frente para falar do câncer, ele dizia: olha, esqueça o câncer por enquanto. O que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de comer? Qual é a coisa que você mais detesta? O que é que você tem mais alegria de fazer na vida? E ali ele foi vendo, na narrativa dos seus pacientes, que todos aqueles traziam uma mágoa de alguém, um casamento mal resolvido, uma ingratidão de um filho, um acontecimento de uma perda de um emprego, a perda de um ente querido. E ali ele foi vendo que todo o câncer era gerado de uma mágoa, de um sentimento negativo no coração. Aí nós estamos vendo a maneira de pensar. Como é importante nós termos todo dia o cuidado com o nosso pensamento, termos o cuidado com o que nós estamos pensando, não guardar as mágoas, reciclar dentro de nós o nosso pensamento, para que nós possamos ter saúde e o câncer não venha nos atingir. Porque quando as células se desarmonizavam uma com as outras, que assim surgiu o câncer, era justamente pela desarmonia espiritual daquela situação, daqueles pacientes. E aí o doutor Barney Siegel fez o grande milagre, que está continuando a fazer até hoje, através da colocação desta viagem interior que todos nós devemos fazer, a qual Viktor Frankl também fez, depois de passar por 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ali ele via que todos os dias ele tinha que ver, analisar como ele poderia fazer para, no final do dia, continuar vivo, porque seus parentes, seus amigos, aqueles que estavam nos campos de concentração, eram levados para os fornos, eram levados para a câmara de gás, para serem assassinados, e ele passou a todos os dias mentalizar, arquitetar na sua cabeça, procurar saber o sentido da sua vida ali, qual seria o sentido da sua vida. E durante 4 oportunidades em campos de concentração diferentes, o doutor Viktor Frankl passava por dificuldades e no final da noite ele estava vivo. E quando ele saiu de lá, ele criou a logoterapia, que é uma ciência que não veio diminuir nenhuma outra ciência, não veio diminuir a psicologia, por exemplo, mas veio acrescentar essa questão da logoterapia, que é justamente o sentido de viver, que todos nós devemos ter o sentido de viver. Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha vida profissional? Qual o sentido da minha vida espírita? Qual o sentido da minha vida de um relacionamento com a minha esposa? Qual o sentido da minha vida no relacionamento com nossos vizinhos? E assim vai. Se nós fizermos essa viagem interior que Paulo de Tarso fez também, na estrada de Damasco, quando a luminosidade de Jesus cegou nos seus olhos e ele cai do seu cavalo e sente o impacto das vibrações de Jesus e a voz interior dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus, naquele momento, penetra na intimidade do pensamento de Saulo. E ali Saulo faz uma viagem interior para saber o sentido da sua vida. Por que eu vou buscar assassinar os cristãos? Por que eu não sigo Jesus? Por que Jesus me pergunta, por que me persegue, Saulo? E ali, naquele momento, foi o grande salto quântico da vida de Paulo de Tarso, que é o que Jesus espera de cada um de nós, nessa reta final que nós estamos vivendo, essa grande transformação que devemos fazer, meus irmãos. Será que nós vamos ganhar o céu se ficarmos orando, fazendo live todos os dias, se ficarmos na aparência falando da doutrina espírita? Ou será que nós vamos ganhar o céu interior se nós fizermos a grande mudança que Saulo de Tarso fez na vida dele? A grande mudança que Madre Teresa de Calcutá fez quando viu um jovem que roubou uma fruta de uma feira pública e pula o muro do convento e cai nos seus pés.
os guardas batem na frente do portão, batem, e aquele rapaz com a fruta na mão pede a ela silêncio. A Madre Teresa aponta a uma porta que estava lá, ele entra, se fecha naquela porta e abre o portão, os guardas entram e perguntam: senhora, aqui entrou agora o jovem com a mão, uma fruta na mão. A Madre, com aquela mentirazinha cristã, disse: vi, meu filho, ele entrou aqui com uma fruta na mão, mas pulou o muro de trás e foi embora. Os guardas saíram, ela fechou o portão e foi ver o que é que aquele jovem, por que aquele jovem tinha roubado aquela fruta. E aí ele disse: senhora, eu passo fome, meus filhos estão com fome, eu não resisti, tirei essa fruta para alimentar meus filhos. Muito obrigado pela senhora ter me salvo. A Madre Teresa de Calcutá pede à irmã superiora para, naquela tarde, já sair para ver o que acontecia lá fora, porque naquela vida de comida frugal, naquela paz do convento, orando para Jesus, ela fez a viagem interior e viu que ali Jesus não estaria, porque Jesus estava ocupado com aqueles que estavam com fome lá fora. E ela sai, dá uma volta na Índia e fica impactada diante da dor. A dor semelhante a essa que nós vemos na Rua do Imperador, aqui em Recife. Muita gente comparar com Cuba, com outras cidades que passam por dificuldade, e nós estamos realmente vivenciando uma fome generalizada. Nosso coração está dentro de casa vendo nosso alimento, mas quando nós vemos cena como essa que nós estamos vendo, e a Madre Teresa de Calcutá viu aquilo tudo, ela volta resoluta para o convento e diz: não mais continuarei dentro desse convento. Foi nesse momento que, quando o trem vai saindo da estação, Madre Teresa de Calcutá vê um velho que estende a mão dizendo: senhora, senhora, eu tenho fome e tenho sede. Ela lembrou-se de um pãozinho que ela guardava na mochila dela, foi lá, tirou o pão e joga para aquele velho faminto. O velho se estica, vai pegar aquele pão, duas crianças famintas passam, pegam o pão, rasgam alegremente e sai cantando, comendo aquele pão. E o velho olha para ela e estende as mãos e diz: eu tenho fome, tenho sede. E as mãos daquele velho, ela vê a chaga de Jesus, convidando para que ela fizesse a estrada de Damasco na vida dela. A transformação que a doutrina espírita veio fazer na vida de cada um de nós. É preciso uma cena impactante como essa, meus irmãos, para que nós possamos mudar. Será que não basta? Todos os ensinamentos falam para mim, principalmente, que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. Será que nós vamos esperar um velho com a chaga das mãos para aceitar Jesus, para transformar a vida de cada um de nós? Com certeza, meus irmãos, se não for assim, nós não vamos transformar a nossa vida. Se não for pela ação vivenciada, que se chama caridade. Caridade é o amor em exercício. Caridade não é o amor estagnado, porque água estagnada fica podre, meus irmãos. Então, a doutrina espírita nos convida a nos levantar. Levantar diante do nosso pensamento o que é que nós estamos pensando. O que é que nós podemos fazer para mudar o nosso pensamento? Então, nós vemos o doutor, como nós falamos ainda há pouco, o doutor Barney Siegel, ele mudou a sua vida através dessa obra fantástica, cuidando dos pacientes que tinham mágoa no coração, e ele foi vendo o grande milagre e fez essa obra fantástica, Amor, Medicina e Milagre, que eu aconselho vocês todos a ler um dia, se puderem. Nós vemos o Dr. Bruce Lipton, com a biologia da crença, mostrando que as nossas células são mais de 100 trilhões de células que todos nós temos, todas elas obedecendo um sentimento de amor, um sentimento de compaixão que nós vamos emitindo no nosso pensamento. Porque todas as vezes que nós pensamos numa mágoa que guardamos de anos atrás, nossas células leem o nosso pensamento e jogam na nossa corrente sanguínea elementos que vão fechar as portas do nosso sistema imunológico, trazendo a doença e o desequilíbrio.
Mas, segundo o Dr. Bruce Lipton, nessa obra fantástica, A Biologia da Crença, outra obra que aconselho todos vocês leem, ele diz que todas as vezes que nós guardamos um pensamento de alegria e de amor no coração e de perdão, nossas células, 100 trilhões de células, como um grande exército, joga serotonina, noradrenalina, dopaminas na nossa corrente sanguínea e nós temos a alegria de viver e nós nos levantamos diante da saúde e da paz interior. Então, meus irmãos, o que é que nós queremos mais? Será que falta alguma coisa? Será que falta a quarta revelação de Deus? Será, meus irmãos, se falta ainda outra revelação? Claro que não, meus irmãos. Não existe mais revelação. A revelação que nós temos já está em nossas mãos. A grande revelação de Deus agora, nesse momento, é deixar essa questão da intelectualidade e ir em busca ao nosso Deus interior, ao amor, à humildade no coração e fazer a nossa parte diante das oportunidades que estão saindo pelos nossos dedos a todo momento, porque nós deixamos para depois, e não há mais tempo, meus irmãos. Os tempos são chegados os tempos, e os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo dos vossos corações, fazendo as vontades de Deus que está no céu, Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem, meus irmãos, é a mensagem do Espírito Verdade que está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que é o antídoto para que todos nós passemos a ter um pensamento de paz, porque o amor está resumido em toda a mensagem do Cristo, a terceira revelação de Deus, de uma forma soberana, trazida pelos bons espíritos, no dia 31 de março de 1848, numa cidadezinha de Haideville, quando as manifestações de tipologia anunciavam a chegada dos espíritos, se espalhando para todo momento, todos os pontos da Terra. E hoje, a terceira revelação de Deus, que é o Espiritismo, está espalhada por todos os cantos do planeta e ninguém pode negar que Jesus está conosco, presente, que Jesus nunca se afastou de nós. Para finalizar, Emmanuel diz que quando o homem guardar na intimidade de cada um de si os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais acusará o companheiro, o irmão não se compatibilizará com outro irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os homens de armas volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra envergonhado. As máquinas não mais vomitarão chama de fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. A oração será de alegria e de louvor. Os homens de justiça não apenas serão bons, mas profundamente justos. O pensamento de Deus viverá na mente de cada um de nós e nas atitudes de cada um de nós, porque o Cordeiro de Deus transformará os nossos corações em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá
a luz magnânima de Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que Deus possa conduzir, como sempre conduziu esta casa, abençoando cada trabalhador encarnado e desencarnado. Receba cada um de vocês as vibrações sinceras do meu coração de gratidão por mais essa oportunidade de aqui estar, divulgando a doutrina espírita. E que Deus nos abençoe e que receba um abraço fraterno de todos que fazem a casa disso. Muito obrigado. Nossa irmã possa conduzir os trabalhos de agora em diante. Que assim seja. Nós aqui lhe agradecemos, Tauá, pela linda lição que trouxe na tarde de hoje, para brilhantar essa tarde de sábado, né? E muita, muita gratidão. O nosso grande abraço a todos que fazem a Casa a Casa dos Humildes, inclusive um grande abraço nosso para você, né? Pela sua disponibilidade de estar sempre conosco, de sempre aceitar o nosso convite e nos trazer uma palestra linda como essa, né? Inclusive, já anotei o nome dos livros, né? E, inclusive, o Biologia da Crença, já vi que tem ele em PDF, que, para quem estiver interessado... Tudo isso, né? Tem PDF. Pois é. Então, vamos, mais uma vez, agradecidos, fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece de encerramento, né? Então, eu convido a todos para elevar novamente o pensamento ao alto. Querida Mãe Maria, neste momento dedicado a Ti, que possamos mentalizar todas as energias curadoras existentes, vibrando em comunhão a favor de todos que se encontram enfermos do corpo, da mente, da alma, num processo regenerador de paz, amor e harmonia. Que a luz divina possa agir em todos nós, nos fortalecendo na fé e impregnando todo o nosso ser com o teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do menino Deus, Mãe de toda a humanidade, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com esta prece, mais uma vez agradecido ao Pai, à espiritualidade amiga, a Tauá, por nos trazer a sua mensagem de luz, pedimos a permissão para darmos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Tauá. Abraço, muito Namastê. obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos muito. Um bom final de semana. Para você também. Fiquem com Deus. Nós todos, que Ele nos acompanhe e nos ilumine sempre.